dia, pessoal. Nós vamos então começar a aula 66, que é resolvendo ax ao quadrado mais c é igual a zero, certo? Então, quem está faltando aqui para mim é o b, né? Então, esse caso aqui é o caso do b igual a zero. E lembre-se que o b igual a zero, pessoal, a gente utiliza a raiz quadrada, certo? Nós vamos tirar a raiz quadrada. Então, nós vamos primeiro fazer, né, o relembrar, vamos dizer assim, né, dessa situação da raiz quadrada e depois nós vamos usar a fórmula que ele está pedindo no capítulo, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício A, ele coloca lá assim, ó, 50x ao quadrado menos 8 é igual a zero, certo? Muito bem. Então, nós vamos ver aqui se é o caso B é igual a zero. Então, A é igual a 50, B é igual a zero e C é igual a menos 8. Então, sim, o caso aqui é de uma equação incompleta, equação de segundo grau incompleta, do caso B igual a zero. Se o B é igual a zero, então nós vamos determinar a raiz quadrada, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 50x ao quadrado menos 8 é igual a zero. Então, 50x ao quadrado é igual a mais 8. Esse 8 passa lá para o outro lado. Então, x ao quadrado é igual a 8 sobre 50. Vamos fazer uma simplificação aqui com o número 2. Então, eu tenho x ao quadrado é igual a 4 sobre 25. Então, deixa eu arrumar esse 25 aqui, que não ficou muito bom, não. 25. Então, eu tenho raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. Então, isso aqui é x igual a 2 sobre 5. Então, x1 é igual a menos 2 sobre 5 e x2 é igual a 2 sobre 5, certo? Eu tenho alunos que perguntam assim, ai professora, por quê? Que é esse negócio de raízes, né? Tem alguns exercícios que ele vem no enunciado falando sobre raiz, determine as raízes. Mas professor, o que é determinar a raiz? Pessoal, determinar a raiz é achar o x1, x2, certo? Nesse caso aqui, quando a gente tira a raiz, nós temos aqui duas raízes que nós podemos trabalhar essa equação. Por exemplo, quando ele pede para você tirar a raiz, ele está pedindo para você descobrir o número dessas incógnitas aqui, ó. Certo? Nesse caso, é uma incógnita só porque ela é incompleta, certo? Para que essa minha equação dê zero. Então, vamos fazer um teste aqui só para você entender o porquê que você calcula isso aqui. Eu vou fazer primeiro com menos 2 sobre 5, certo? Então, nós temos lá assim, ó, 50x ao quadrado menos 8 é igual a zero. Então, eu tenho 50 vezes menos 2 quintos, que é o valor de x, e ele é ao quadrado. Então, ó, ao quadrado menos 8 é igual a zero. Então, 50 vezes base negativa de expoente par é positivo. 2 vezes 2 é 4. E 5 vezes 1, que aqui não tem mais... 5 vezes 5, né? 25. Depois que nós vamos calcular isso aqui, esquece isso aqui por enquanto. Menos 8 é igual a zero, certo? Agora sim, ó, o 50 não é fração, mas eu faço ele virar uma fração, certo? 50 vezes o 4 nós temos 200 e 1 dividido por 25, 25. Menos 8 é igual a zero. Muito bem. 200 dividido por 25 nós temos 8. Menos 8, isso é igual a zero. Então, uma das minhas raízes que eu posso usar é o menos 2 sobre 5, porque ele vai me zerar. E se eu fizesse com o positivo? Não mudaria nada, pessoal, porque aqui, ó, ele se torna positivo, né? Então, ele ficaria positivo e 4 sobre 25 iria acontecer novamente, certo? Então, as duas raízes
raízes que satisfazem essa minha equação é o menos 2 sobre 5 negativo e o 2 sobre 5 positivo. É para isso que serve a equação de segundo grau. Nós queremos determinar quais são as raízes que me zeram, que faz zerar essa minha equação, certo? Muito bem. Sabendo disso, pessoal, no capítulo em si, ele fala o seguinte: quando você trabalha com essa situação, você não precisa mais ficar pensando, será que eu tenho que colocar em evidência ou será que eu tenho que tirar a raiz? Nós temos uma fórmula a ser trabalhada, certo? Então, o conjunto verdade, ele vai ser trabalhado como? Ele pode ser trabalhado como menos raiz de menos c sobre a, e ela positiva, né? Aqui, ó, positivo menos C sobre A. Porque na hora do vamos ver mesmo, nós usamos o coeficiente C e o coeficiente A, certo? E aí, então, nós vamos determinar dentro dessas raízes que ele colocou, dessas fórmulas, certo? Então, vamos tentar fazer o A, ó. 50x ao quadrado menos 8 é igual a zero. Certo? O A vale 50, o B vale 0 e o C vale menos 8. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele aqui dentro, ó, certo? Então, nós vamos determinar lá da seguinte maneira. Vamos usar só esse aqui, tá bom? Ó, menos C sobre A. Então, raiz quadrada, C negativo. Então, ó, menos da fórmula, menos do C, certo? Sobre A, que é 50. Então, nós vamos ter aqui mais, né? 8 sobre 50. E nós temos isso aqui dentro da raiz. Nós conseguimos fazer a simplificação por 2, que nós vamos ter a raiz, então, 4 sobre 25. E 4 sobre 25, a raiz dele é 2 sobre 5. Então, agora nós vamos colocar ele dentro do nosso conjunto verdade, certo? O nosso conjunto verdade lá em cima diz que é negativo primeiro e positivo depois, certo? Então, nosso conjunto verdade é igual a essas duas situações. Tá vendo que deu o mesmo resultado, pessoal? Então, eu posso usar dessa maneira, como eu posso usar quando, lá nos primeiros, né, exercícios da apostila, que nós trabalhávamos somente com a situação de posso tirar a raiz quadrada? Se eu não posso, eu faço por evidência. Se é o caso B, eu já sei que tem que ser por raiz quadrada, certo? Então, é dessa maneira que você pode trabalhar, ou de uma ou de outra. Professora, qual que é o problema de trabalhar com essa situação que a aula 66 nos coloca? Não há problema nenhum, né? Se você tem uma cabeça boa para guardar a fórmula, muito que bem, certo? Eu prefiro olhar para a equação e já ver se dá para tirar a raiz quadrada. Se não der, o que eu vou fazer? Eu taco no processo de evidência, né? Na fatoração por evidência. Mas eu não sei trabalhar com fatoração. Então, você pode determinar as fórmulas e tá tudo certo. E se não quiser, pessoal, tem alunos que falam assim, lá vem a fórmula de Bhaskara. Mas se você sabe a fórmula de Bhaskara, certo? Se você sabe trabalhar com ela e consegue guardar essa fórmula, e da discriminante também, tá bom? Você consegue resolver qualquer equação de segundo grau, seja ela completa, seja ela incompleta, tá bom? Então, você escolhe, né? Eu, na realidade, quando eu preciso trabalhar com essa situação, precisa ser de um modo mais rápido, eu não vou ficar pensando se é por evidência, se não é. Eu taco no processo de Bhaskara, certo? Por exemplo, ó, vou fazer esse aqui, ó, 50x ao quadrado menos 8 é igual a zero, certo? Aí nós temos o A, né, que é 50, o B, que é 0, o C, que é menos 8. Vamos usar a discriminante, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, B ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes o 50 vezes menos 8. Né? Então, delta nós vamos ter aqui 0
Menos com menos é mais. Nós temos 4 vezes 50, que são 200, né? E 200 vezes o 8 lá, que nós vamos ter 1.600. Então, o delta é igual a 1.600. Só um minutinho, senão apaga aqui. 1.600, certo? Aí você vai usar o seu Bhaskara, né? Então, vamos lá. As duas fórmulas que você precisa saber para determinar isso é a discriminante, certo? E o de Bhaskara, que é x igual a menos b mais e menos a raiz de delta sobre 2 vezes o a, ok? Então, sabendo disso aqui, a gente já consegue trabalhar. Então, vamos lá, x, uma linha, né? Nós determinamos o b aqui, ó. O b é igual a zero. Então, b igual a zero, né? Então, vai ficar zero. Eu não preciso colocar o menos aqui, porque o zero é neutro, né? Mais a raiz desse aqui, de 2 vezes 50. 2 vezes 50. Certo? E aí, nós temos a raiz de 1.640, né? Sobre 100. Cortou, cortou, nós temos 4 sobre 10. E isso aqui nós vamos simplificar. Então, vai dar 2 quintos, ó. Veja que já deu o valor lá, no mesmo exercício. X duas linhas, 0 menos a raiz, né, que vai dar menos 40, por 100. Então, agora nós temos menos 40 sobre 100 menos 2 quintos. Então, nosso conjunto verdade, tá vendo que deu a mesma coisa, pessoal? Então, assim, você usa o método que você achar melhor, certo? Eu prefiro guardar essas duas fórmulas aqui e na pressa eu não vou ficar pensando se eu faço por fatoração, se eu faço por raiz quadrada, se o caso é B0, se o caso é C0, eu taco tudo dentro da fórmula e tá tudo certo, ok? Mas vamos focar no que a apostila tá pedindo, tá bom? Que é trabalhar com essa, deixa eu voltar aqui, ó, com esse conjunto verdade aqui, ó. Certo? Nós vamos trabalhar com esse conjunto verdade hoje. Então, vamos lá. O B é menos 2x ao quadrado mais 71 é igual a x mais 5 vezes x menos 5, certo? Fatoração, tá vendo aqui, ó, da diferença de dois termos. Então, nós vamos ter lá menos 2x ao quadrado mais 71. Vamos ver a fatoração. Quando eles são iguais, eu tenho um positivo e outro negativo, eu pego o primeiro termo e coloco ao quadrado, faço a regra de sinal mais com menos, menos e coloco 5 ao quadrado, que seria 25. Vou arrumar todo mundo dentro dos seus respectivos lugares, certo? Então, menos 2x ao quadrado, esse 2x passa para cá, menos x ao quadrado. Aí, nós vamos ter mais 71, mais 71, menos 25. E tudo isso é igual a zero. Aqui, ó, sinais iguais, eu conservo o sinal e somo. Se não tem número, vale 1. Então, 3x ao quadrado. Conservo o sinal do maior e faço o processo de subtração aqui. Aqui é menos 20. Perdão, pessoal, aqui é positivo, tá? Ó, ele passou para cá, ó. Tá vendo? Então, ficou positivo, tá? Então, mais faz a soma, 96 é igual a zero, certo? Então, aqui nós temos o caso de B é igual a zero. Então, eu sei que já é raiz quadrada, certo? Que eu vou ter que fazer o processo. Então, vamos lá. A é igual a menos 3, B é igual a zero, C é igual a 96. Vamos usar a fórmula que ele pediu, certo? Qual que é a fórmula? Raiz de menos C sobre A. Então, menos, vamos colocar aqui, ó, menos 96 sobre menos 3, certo? Menos com menos é mais e vamos fazer aqui, ó,
a divisão, né? 9 dividido por 3 dá 3, 6 dividido por 3 dá 32, raiz de 32, certo? Professora, não tem raiz de 32, então, pessoal, nós vamos ter que fatorar esse 32, tá bom? Então, vamos fatorar lá, ó, 32 fatorando. 32 dividido por 2, fica 1, 2, dá 16, por 2 que dá 8. Por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1, certo? Então, raiz de 32, eu também posso escrever fazendo grupinhos de 2 em 2, porque é raiz quadrada, ó, certo? Então, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Eu posso cortar esse 2 da raiz com esse 2 com esse 2, que vai ficar 2 vezes 2, 4, raiz de 2, certo? Pronto, já achei. Então, o meu conjunto verdade de x1, ele é primeiro negativo, 4 raiz de 2, e x2 é 4 raiz de 2. Se eu pegar qualquer uma dessas duas raízes e colocar dentro da minha equação, ela vai ser igual a zero, certo? Vamos para o próximo, que é o C. Então, nós temos 1/3 vezes x ao quadrado mais 21 é igual a 3. Então, distributiva. 1/3 vezes x ao quadrado, 1/3 x ao quadrado, certo? Mais com mais, 1 vezes 21, 21. E 3 vezes 1 é 3, que é igual a 3. Certo? Esse 3 passa para o outro lado. Então, ó, 1/3 x ao quadrado mais 21/3 menos 3 é igual a zero. Eu vou fazer isso aqui o certo, pessoal, é a gente já fazer a divisão. Eu não vou nem mexer com um processo de equivalência aqui para facilitar a nossa vida por enquanto. Então, ó, 1/3 x ao quadrado mais 21 dividido por 3 é 7, menos 3 é igual a zero. Então, 1/3 x ao quadrado mais 7 menos 3, nós vamos ter 4 igual a zero. Portanto, eu tenho A é igual a 1/3, B é igual a zero e C é igual a 4. Vamos colocar na fórmula que ele pede, certo? A fórmulazinha que ele pede lá é menos C sobre A. Então, menos C aqui vale 4, né? Então, vai ficar lá menos 4 sobre o nosso A, que é 1/3. Certo? Então, 1/3. Certo? E tudo isso aqui dentro, posso colocar aqui, né? Certo, ok? Então, vamos fazer essa situação aqui primeiro, ó. Nós temos menos 4 vezes 3 sobre 1, ok? Então, nós temos menos 12 sobre 1. E aí, nós temos raiz de menos 12. Essa raiz aqui, pessoal, ela é inexistente, né? A gente não tem raiz negativa. Então, o meu conjunto verdade, ele é vazio. Eu não consigo calcular ele, tá bom? O D é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho. X ao quadrado sobre 5 mais 35 sobre 3 é igual a 37 sobre 5 mais 5x ao quadrado sobre 3. Eu tenho que fazer o que aqui, pessoal? Eu tenho que primeiro zerar, né? Ou seja, fazer dar igual a zero, ok? Então, vamos colocar x ao quadrado com x ao quadrado e números com números. Então, eu tenho 7x ao quadrado sobre 5 menos 5x ao quadrado sobre 3 é igual a menos 35 sobre 3, porque ele muda, né? Mais 37, vamos já colocar tudo zerando para facilitar, vamos lá. Mais 35 sobre 3, menos 37 sobre 5, certo? E tudo isso é igual a zero.
Pessoal, eu não consigo fazer 5 vira 3, nem 3 vira 5, mas eles são múltiplos, né? Então, se eles são múltiplos, me facilita muito. Eu passo o 3 para cá, o 5 para cá multiplicando, o 5 para cá e o 3 para cá multiplicando. Isso aqui é o que nós chamamos de processo de equivalência, certo? Para evitar fazer o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certo? Se perde no meio do caminho, volta tudo de novo, certo? Então, 5 vezes 3, 15. 15, 15 e 15. Se eu fiz com o de baixo, que são os denominadores, eu vou fazer com o de cima também, pessoal, certo? Então, onde eu multipliquei por 3 embaixo, eu vou multiplicar por 3 em cima. Onde eu fiz por 5, eu vou fazer por 5 também, certo? Então, vamos lá fazer essas situações aqui, ó. 7 vezes o 3, eu tenho 21x ao quadrado. 5 vezes 5, eu tenho 25x ao quadrado. 35 vezes o 5, né, dá 25, 15, 175, certo? E aí eu tenho 37 vezes o 3 lá em cima, tá certinho, né? Vezes o 3 lá em cima aqui dá 21, 111, certo? Então pronto, já está calculado. Eu vou cortar. Depois de todo esse trabalho eu corto tudo porque fica mais fácil para mim, certo? Então 21 menos 25, né? 25 menos 21 aí, 4x ao quadrado. Aí nós temos mais e menos, então conserva o sinal do maior e subtrai, né? Isso aí nós vamos ter 64 e tudo isso é igual a zero, certo? Muito bem. Já encontrei, então vou fazer A é igual a menos 4, B é igual a 0 e C é igual a 64. Então, nós vamos colocar lá na nossa fórmula, tá bom? Então, calma aí só um minutinho, pessoal. Opa. Então, a fórmula é menos C sobre A. Então, quem que é o nosso C aqui, ó? 64. Então, nós vamos ter menos 64 sobre o A. O A é menos 4. Já facilita bastante aqui a nossa vida, né? Só deixa eu ver aqui, é menos, né? Menos, tá certo. Então, muito bem, já facilita bastante porque menos com menos é mais. Então, é 64 sobre 4. Qual que é a raiz de 64? 8. E a raiz de 4 é 2. Isso aqui dá para dar uma simplificada, né? 8 dividido por 2 é 4. Portanto, eu tenho x uma linha menos 4 e x duas linhas eu tenho 4. Então, ou um ou outro eu posso utilizar para zerar a minha equação, certo? Muito bem, o exercício de número 2, ele fala lá assim, o quadrado de um número real positivo, então o quadrado de um número real, que número eu não sei, então eu vou colocar x ao quadrado, somado com 7 é igual a 88, certo? Eu vou ter que zerar isso aqui, então x ao quadrado mais 7 passa para cá, então menos 88 e tudo isso é igual a zero. Então x ao quadrado menos 88 menos 7, nós vamos ter 81 igual a zero. Então, nós vamos usar a fórmula lá, certo? Que é raiz de menos C sobre A. Então, vamos lá. O A vale 1, o B é igual a 0 e o C é igual a menos 81, certo? Então, nós vamos colocar menos 81 sobre o A que vale 1. Então, já facilita bastante para nós, né? Menos com menos é mais, então, mais 81 dividido por 1, que é raiz de 81. E qual que é a raiz de 81? 9, certo? Então, eu tenho x1 é igual a menos 9 e x2 é igual a mais 9. Então, se eu quiser pegar menos 9 ou mais 9, eu posso colocar aqui no valor de x ao quadrado e isso vai ter que ser igual a zero, certo? Muito bem. Vamos ao último exercício, que é o exercício de número 3. Encontre as raízes da equação 0,02x ao quadrado, ou seja, 2 centésimos,
Vamos anotar isso aqui, ó, 0,02x ao quadrado, 2 centésimos, menos 3 inteiros e 6 centésimos é igual a 3 inteiros e 42 centésimos, certo? Professora, eu não sei mexer com... Eu comentei isso com vocês na última aula, que foi a aula 65. Eu vou transformar esse aqui em fração para vocês verem, tá bom? Olha só, para vocês verem que dá para trabalhar com os dois, certo? Então, ó, 0,2 centésimos eu posso escrever assim, ó, na minha fração. 2 centésimos, x ao quadrado, certo? Menos 3 inteiros e 6 centésimos. Então, eu posso escrever ele desta maneira aqui, ó, certo? Que é igual a 3 inteiros e 42 centésimos, desta maneira, certo? O que me facilita bastante, certo? Porque eu posso cortar, 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 e aí vai ficar 2x ao quadrado menos 306 menos 342, tudo isso é igual a zero. Então, 2x ao quadrado, conserva o sinal e soma, que nós vamos ter 648, que é igual a zero, certo? Então, A é igual a 2, B é igual a 0 e C é igual a menos 648, certo? Muito bem, então vamos colocar ele dentro da fórmula. A fórmula é raiz de menos C sobre A, certo? Então, vamos lá. Menos, quem que é o C mesmo, que eu esqueci? Menos 648, então, menos 648. Facilita esse menos com menos aqui, porque a gente já faz a regra de sinal, certo? E o A que vale 2. Então, ó, menos com menos é mais. Então, eu tenho 648 dividido por 2. 600 dentro da raiz ainda, certo? Então, 648 dividido por 2, nós temos 324. E qual que é a raiz de 324, pessoal? 18. 18 vezes 18, 324, certo? Então, x uma linha é igual a menos 18 e x duas linhas é igual a mais 18. Prontinho, achamos todas as nossas raízes aí, tá bom? Faça a correção necessária, pessoal. Reveja os conceitos que nós já vimos em sala de aula, tá bom? Para poder ser trabalhado aí e você ver qual que é a melhor maneira que você vai escolher agora daqui para frente, tá bom? Lembrando, pessoal, que a equação de segundo grau daqui para o terceiro médio vocês vão usar bastante, tá bom? Então é necessário fixar bem esse conteúdo. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.